Há frases que parecem escritas não para os livros, mas para as cicatrizes da alma. Entre elas, Marco Aurélio deixou uma que corta como uma lâmina e, ao mesmo tempo, cura como um bálsamo. Aceite cada instante como se tivesse sido escolhido por você. No entanto, como aceitar o instante em que a vida nos arranca aquilo que mais amamos? Como olhar para a dor não como um castigo, mas como parte inevitável do caminho? E, acima de tudo, como sobreviver ao peso insuportável da perda, sem deixar que ela nos destrua por dentro? Esta é a história de alguém que foi obrigada a enfrentar essa pergunta, não em páginas de filosofia, mas na carne viva da existência. Uma mulher comum, mas que diante da tragédia, descobriu uma força que jamais imaginaria carregar dentro de si. Antes que a vida mostrasse sua face mais cruel, Eva era apenas uma mãe. Nada de extraordinário, nada que chamasse a atenção das multidões. Mas para seu pequeno filho, Josué, era o centro de todo o universo. Seu cotidiano era feito de gestos simples, o almoço caprichado antes da escola, os desenhos espalhados pela sala, o riso infantil que soava pelos corredores como uma promessa de eternidade. A cada noite, ao apagar a luz do quarto dele, ela acreditava, sem precisar dizer em voz alta, que o futuro estava garantido, que haveria tempo para vê-lo crescer, para ensiná-lo a andar de bicicleta, para ouvi-lo contar seus primeiros segredos adolescentes, tempo para ver sua vida florescer. Mas o tempo, esse mestre silencioso, guarda segredos que nunca revela antes da hora. Tudo começou com pequenos sinais, quase imperceptíveis. Uma febre que insistia em voltar, um cansaço incomum para alguém tão cheio de energia. Os exames, as idas e vindas ao hospital, a esperança de que fosse apenas algo passageiro, até que a palavra que nenhuma mãe quer ouvir ecoou pela primeira vez: câncer. No instante em que escutou aquele diagnóstico, algo dentro dela quebrou. E mesmo assim, ela se agarrou à única coisa que ainda restava: a esperança. Esperança de cura, esperança de milagre, esperança de que o destino se enganasse. As semanas seguintes foram um turbilhão de consultas, remédios, madrugadas em claro e promessas feitas em silêncio. Ela se tornou mais do que mãe. Tornou-se guardiã, enfermeira, guerreira. Carregava nos ombros não apenas seu próprio medo, mas também o olhar inocente do filho, que ainda acreditava que o amanhã estava assegurado. E durante algum tempo, parecia que o tratamento estava funcionando. Parecia que o corpo frágil dele reagia, que os sorrisos voltariam a preencher a casa. Ela via, nos olhos do menino, uma faísca de vida que não queria se apagar. Mas a vida, com sua crueldade discreta, já preparava outro golpe. Os médicos começaram a trocar olhares silenciosos, os exames traziam resultados cada vez mais duros, e dentro dela, uma pergunta sufocante crescia: e se eu não puder salvá-lo? Era uma pergunta que ela não ousava pronunciar, como se as palavras tivessem o poder de decretar a sentença. Mas no fundo ela já sabia. Sabia que o tempo, aquele mesmo tempo que parecia prometer futuro, estava se esgotando. E que em breve seria obrigada a encarar o instante que nenhuma mãe está preparada para viver. Foi nesse abismo de medo e esperança que sua história se conectou, sem que ela percebesse, à sabedoria de Marco Aurélio. Uma sabedoria que não chegaria em páginas antigas, mas em uma conversa que mudaria tudo, quando a linha entre a vida e a morte se tornasse definitiva. E naquele instante, ela aprenderia a força que aceitar não é desistir. Aceitar é transformar a dor em algo maior. Aquela manhã começou diferente. O corredor do hospital parecia mais silencioso do que de costume, como se até as paredes soubessem que algo grave estava prestes a ser dito. Eva segurava a mão de Josué, sentindo o calor frágil daquela pele que, um dia, fora tão cheia de energia. O coração dela batia acelerado, cada segundo se arrastando como se o tempo tivesse se tornado inimigo. 2 médicos entraram no quarto. Rostos sérios, passos contidos, como quem carrega palavras que pesam mais do que qualquer remédio. Eva tentou decifrar suas expressões
antes que eles dissessem uma única sílaba, e naquele olhar já encontrou a resposta que tanto temia. Dona Eva, começou o médico, a voz pausada, quase quebrada. Nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Os tratamentos não estão mais surtindo efeito. O corpo do Josué não responde como antes, e, infelizmente, não há mais chances de cura. As palavras foram uma sentença de morte. O mundo girou, o ar faltou, e Eva sentiu como se estivesse caindo num poço sem fundo. Não, não, por favor. Deve haver outro jeito. Algum novo medicamento, alguma terapia. Vocês não podem simplesmente desistir. A voz dela saiu entre soluços, quebrada pela angústia. Mas o silêncio pesado dos médicos já era resposta suficiente. Eles não desistiam. Era a vida que desistia. Eva caiu de joelhos ao lado da cama, agarrando a mão pequena de Josué como se pudesse segurá-lo à força neste mundo. As lágrimas inundaram seu rosto. O grito preso em sua garganta não encontrou voz. A dor era tão densa que parecia esmagar o peito, arrancando dela até o último fio de esperança. Foi então que uma terceira figura entrou no quarto. A psicóloga que acompanhava os pacientes oncológicos caminhou até Eva com passos firmes, mas suaves. Sentou-se ao lado dela, não com a frieza de quem observa de fora, mas com a presença silenciosa de quem reconhece a dor. Por alguns instantes, não disse nada. Apenas respirou junto, permitindo que o choro encontrasse espaço, e quando finalmente falou, sua voz soou como um fio de luz no meio da escuridão. Eva, eu sei que não há palavras capazes de apagar o que você está sentindo agora, mas preciso lhe dizer algo que pode parecer impossível neste momento. Eva levantou os olhos vermelhos e inchados, implorando por qualquer resposta que a salvasse daquele abismo. Existe uma antiga sabedoria que pode ajudar você a atravessar essa dor. Não se trata de desistir, nem de aceitar injustiças como se fossem normais. Trata-se de encontrar força dentro do inevitável. A psicóloga respirou fundo e então disse: um imperador romano chamado Marco Aurélio escreveu certa vez: aceite cada instante como se tivesse sido escolhido por você. Eva congelou. Por um segundo, não soube se aquelas palavras eram uma ofensa ou uma promessa. Escolhido por mim? Como eu poderia escolher isso? Como eu poderia escolher ver meu filho morrer? Isso é cruel, é absurdo. Sua voz saiu carregada de raiva, de desespero, de revolta contra a vida, contra os deuses, contra qualquer coisa que ousasse justificar sua dor. A psicóloga não recuou. Eu entendo sua raiva, Eva, e você tem o direito de sentir isso. Mas pense comigo. Aceitar não significa gostar do que acontece. Não significa que é justo. Significa que, mesmo no meio da tragédia, você pode escolher como vai viver este instante. Não como vítima, mas como mãe, ao lado dele, até o fim, presente, inteira, forte. As palavras entraram como punhais, mas também como bálsamo. Eva queria rejeitá-las, queria gritar que era impossível. E, no entanto, algo nela sabia que aquela frase não a deixaria em paz. Ela ficaria ecoando, insistente, como uma chama discreta que se recusa a apagar. Ela abaixou o rosto sobre a mão de Josué, sentindo o calor frágil da vida que ainda pulsava ali. Aceitar, como se tivesse sido escolhido por mim, não fazia sentido. E, ao mesmo tempo, fazia todo o sentido do mundo. Naquele quarto de hospital, no instante mais cruel de sua vida, Eva havia recebido a semente daquilo que um dia se tornaria sua força. E, embora agora fosse apenas dor, essa dor já carregava dentro de si a promessa de transformação. Naquela noite, Eva, que já não dormia há dias, viveu um grande tormento em sua mente. O quarto de hospital estava em penumbra, iluminado apenas pelo brilho frio das máquinas que acompanhavam cada batida do coração de Josué. Ela o observava em silêncio, tentando decorar cada traço, cada curva do rosto delicado, cada respiração frágil que ainda insistia em existir. A frase da psicóloga não saía de sua mente. Aceite cada instante como se tivesse sido escolhido por você. Era como uma sentença gravada em pedra, repetindo-se em seu pensamento sem pedir permissão. Mas quanto mais repetia, mais ela se enfurecia.
Como alguém poderia sugerir que escolheria aquilo? Que tipo de mãe aceitaria a morte do próprio filho sem se debater até o último instante? Eva levantou-se bruscamente da cadeira. Começou a andar pelo quarto, de um lado para o outro, como uma fera enjaulada. As lágrimas voltavam sem controle. Ela batia as mãos contra o peito, contra a parede, contra si mesma, como se pudesse arrancar de dentro o desespero que a consumia. Eu não escolhi isso, eu não pedi isso, Deus, por quê? Sua voz ecoou pelo quarto, sufocada pelo pranto. Josué, adormecido pelos medicamentos, não ouviu. Mas o universo, em seu silêncio implacável, parecia não oferecer resposta. Eva desabou no chão, encolhida como uma criança. Lembrou-se de todos os momentos que havia sonhado para o futuro dele. A primeira formatura, os aniversários, as conquistas, até os pequenos detalhes, como ensiná-lo a dirigir, rir de piadas bobas, discutir sobre filmes. Tudo parecia agora um sonho roubado. A raiva crescia dentro dela como fogo. Raiva dos médicos que não tinham solução. Raiva da vida que parecia injusta. Raiva da psicóloga que ousara falar em aceitação. Raiva até de Marco Aurélio, um imperador morto há séculos que jamais poderia imaginar a dor de perder um filho. Aceitar? Aceitar o quê? Aceitar a morte? Aceitar o vazio? Isso não é força, isso é desistir. Ela gritava em silêncio, esmagada pela contradição entre a fé no impossível e a realidade inescapável. O tempo passou. As horas se arrastaram e a exaustão finalmente a derrubou na cadeira ao lado da cama. Ela segurava a mão de Josué, tão pequena dentro da sua, e sentia que o fio de vida dele escorria devagar, como areia entre os dedos. E foi nesse silêncio que algo começou a mudar. Não era aceitação plena, nem paz. Era apenas a percepção de que a dor era maior do que sua força de resistir. E talvez, apenas talvez, lutar contra o inevitável fosse como socar o vento. Uma lembrança atravessou sua mente. A primeira vez que Josué aprendeu a andar de bicicleta. Ele caiu várias vezes, ralou os joelhos, chorou. Mas a cada queda, olhava para ela com os olhos marejados, como quem perguntava: Mãe, eu continuo? E Eva sempre dizia: Sim, filho, continue. Não lute contra a queda. Levante e aprenda com ela. Agora, era como se a vida invertesse os papéis. Ela era a criança caída, sangrando no asfalto do destino. E aquela voz, de Marco Aurélio, da psicóloga, talvez do próprio Josué, sussurrava dentro dela: Levante, aceite a queda, continue. As lágrimas correram de novo, mas desta vez já não eram apenas de revolta. Havia nelas uma doçura amarga, uma rendição parcial, como se a dor começasse a se transformar em outra coisa. Eva encostou a cabeça na cama, sentindo a respiração frágil do filho. Se eu não posso escolher o destino, posso ao menos escolher estar inteira ao seu lado, até o fim. A guerra dentro dela não havia terminado. Mas, pela primeira vez, Eva percebeu que talvez a aceitação não fosse abandono, e sim coragem. Coragem de olhar para a morte sem desviar os olhos. Coragem de amar mesmo quando se sabe que vai perder. E naquele silêncio pesado, a luta interna de Eva se tornou menos violenta. A semente plantada no hospital ainda doía como espinho, mas começava a germinar em algo novo. Uma força oculta, que só a dor mais profunda é capaz de revelar. Os dias seguintes foram como um longo inverno. Cada manhã, Eva acordava com a sensação de que o sol havia se esquecido de nascer. O hospital se tornara seu mundo. Paredes brancas, corredores frios, o som incessante de passos apressados e máquinas apitando. Mas, no centro de tudo, estava Josué. Ainda respirando, ainda presente. Eva percebeu que a frase da psicóloga não a abandonaria. Aceite cada instante como se tivesse sido escolhido por você. Ela não queria pensar nisso, mas a sentença voltava em cada silêncio, em cada olhar para o filho. E lentamente começou a notar algo que não percebera antes. Cada instante com Josué era, de fato, um presente irrepetível. Naquela manhã, ao vê-lo acordar cansado, mas sorrir ao reconhecê-la, Eva sentiu uma faísca diferente. Não era alegria plena, nem esperança de cura.
era apenas gratidão. Gratidão por ainda estar ali, por ainda poder segurar sua mão, por ainda poder ouvir sua voz fraca chamando: "Mamãe." Eva se inclinou, beijou-lhe a testa e respondeu com doçura: "Estou aqui, meu amor. Sempre estarei." Foi um gesto simples, mas naquele instante ela compreendeu. Talvez não tivesse poder sobre o futuro, mas podia escolher como viver cada segundo do presente. E essa escolha, mesmo que dolorosa, era dela. No decorrer da semana, começaram a surgir pequenos sinais de mudança. Eva, que antes se consumia em desespero, passou a observar Josué com outros olhos. Se antes via apenas a doença avançando, agora também via o brilho de vida que ainda resistia. Cada sorriso dele, por menor que fosse, tornava-se uma vitória. Cada olhar curioso, um tesouro a ser guardado na memória. Ela começou a registrar mentalmente esses momentos como quem grava em pedra, não para negar a dor, mas para dar sentido a ela. Certa vez, quando o menino pediu para ouvir sua música favorita, Eva cantou baixinho, com a voz embargada, mas firme, e pela primeira vez percebeu que não estava cantando para espantar a morte, mas para honrar a vida que ainda vibrava ali. Foi nesse instante que se deu conta. A aceitação não era rendição, era presença. Era estar inteira no agora, sem gastar forças em batalhas impossíveis contra o futuro. Naquele mesmo dia, ao sair do quarto por alguns minutos, Eva encontrou a psicóloga no corredor. O olhar da profissional ainda era firme, mas havia ternura nele. Eva se aproximou hesitante e confessou em voz baixa: "Ainda dói como se o mundo estivesse desabando. Mas ontem eu percebi que consegui sorrir com ele. Não porque esqueci da doença, mas porque eu estava ali, só vivendo aquele instante." A psicóloga assentiu, como quem reconhece o primeiro broto depois de uma tempestade. "Isso é aceitação, Eva. Não é desistir. É transformar cada momento em algo que fará sentido, mesmo quando o amanhã não estiver mais aqui." Eva respirou fundo, sentindo o peso em seu peito se mover de forma diferente. A dor ainda estava lá, mas já não era um abismo absoluto. Era como uma pedra fria que, ao ser tocada, começava a aquecer lentamente com o calor da presença. Naquela noite, Eva voltou para o quarto. Josué dormia profundamente. Ela se sentou ao lado da cama, mas, em vez de chorar, fechou os olhos e simplesmente respirou junto com ele. Inspirava quando ele inspirava, expirava quando ele expirava. Por alguns segundos, mãe e filho se tornaram um só ritmo, como se o tempo parasse. E, nesse silêncio, a frase voltou a ecoar. Desta vez, sem raiva, sem revolta. Apenas como um sussurro suave. "Aceite cada instante como se tivesse sido escolhido por você." Eva abriu os olhos, segurou a mão do filho e pensou: "Então que seja. Se este é o instante que me foi dado, eu o viverei por inteiro." Foi o primeiro passo. Ainda havia dor, ainda haveria lágrimas, mas agora, entre elas, surgia também a coragem de permanecer de pé. Não para vencer a morte, mas para honrar a vida. O tempo dentro daquele quarto parecia ter deixado de existir. A madrugada já dera lugar ao amanhecer, mas para Eva, cada segundo ao lado de Josué era um fragmento eterno. Ela não tirava os olhos dele, como se o simples ato de olhar pudesse mantê-lo ancorado neste mundo. Josué respirava com dificuldade. Seu peito subia e descia num esforço visível, e ainda assim, havia serenidade em seu semblante. Era como se ele soubesse, antes mesmo da mãe, que não havia mais o que temer. Eva aproximou o rosto do dele, sentindo o calor suave da respiração do filho. Queria gravar aquela sensação para sempre. O cheiro, o toque, o som frágil de cada suspiro. Queria que a lembrança não fosse apenas memória, mas presença viva dentro dela. "Mamãe." Josué murmurou num fio de voz. Eva respondeu de imediato, apertando sua mão. "Estou aqui, meu amor. Sempre estarei." Ele pareceu sorrir, mesmo cansado. Seus olhos semicerrados procuraram os dela, e naquele encontro silencioso havia mais do que palavras poderiam conter.
Havia confiança. Havia amor. Havia entrega. Josué respirou fundo como se reunisse forças para dizer algo importante. Promete que vai ser feliz? As palavras cortaram Eva como lâminas invisíveis. Ela não sabia como prometer algo que parecia impossível, mas olhando para o filho entendeu que aquela era a única forma de honrar sua vida. Segurou o rosto dele entre as mãos e respondeu com a voz embargada: Eu prometo, meu filho. Eu prometo. Josué fechou os olhos devagar, como quem finalmente encontra descanso. Seu corpo relaxou, e o silêncio da manhã pareceu envolver tudo. Eva percebeu num instante quase imperceptível que algo havia mudado. O som da máquina ao lado tornou-se contínuo, como um aviso frio e inevitável. O coração de Josué havia parado. Por alguns segundos ela não reagiu. Apenas permaneceu ali segurando a mão dele, como se o tempo pudesse ser enganado, como se a eternidade pudesse ser arrancada à força. Então lentamente abaixou a cabeça sobre o peito do filho e deixou que as lágrimas corressem livremente. Não eram gritos de revolta, mas um choro profundo que misturava dor e gratidão. Dor pela ausência que começava naquele instante. Gratidão por cada instante que haviam compartilhado. A enfermeira entrou discretamente, pronta para desligar os aparelhos. Mas ao ver Eva curvada sobre o filho, imóvel, respeitou aquele silêncio sagrado. Saiu do quarto em silêncio, deixando mãe e filho em sua despedida final. Eva permaneceu assim por longos minutos, talvez horas. O tempo já não importava. Quando finalmente ergueu o rosto, percebeu que a luz do sol inundava o quarto por completo. Era como se o mundo insistisse em lhe mostrar que, apesar da morte, a vida continuava. Ela enxugou as lágrimas, beijou a testa de Josué e murmurou com voz firme, quase como uma oração: Obrigada, meu amor. Obrigada por cada segundo. Agora descanse. Eu vou continuar. E ao dizer isso, percebeu que a promessa feita ao filho não era uma prisão, mas um caminho. Um chamado para viver de forma plena, mesmo na ausência. Eva levantou-se, abriu a janela e deixou que o ar da manhã invadisse o quarto. Respirou fundo. Era doloroso, insuportável até, mas também era vida. E naquele sopro de vento que atravessou seus cabelos, sentiu como se Josué ainda estivesse ali, sorrindo, cumprindo a promessa com ela. Os dias depois da partida de Josué chegaram com uma estranha combinação de silêncio e movimento. O quarto que antes pulsava com a presença do filho, agora era apenas um espaço vazio, mas repleto de lembranças. Eva caminhava lentamente pela casa, sentindo cada passo como um eco da ausência que ainda apertava seu peito. Mas algo havia mudado dentro dela. Não era que a dor tivesse desaparecido, ela ainda doía, profundamente. Mas havia uma nova maneira de enfrentá-la, silenciosa, quase invisível. Era como se a aceitação tivesse se infiltrado nas frestas do seu coração, transformando o luto em força. Eva escrevia pequenas notas para si mesma, memórias de momentos com o filho, desenhos, fotos, palavras que ele dissera e gestos que ela não queria esquecer. Cada lembrança era uma escolha, escolher viver aquela memória como um tesouro, não como uma ferida. Certa manhã, Eva se sentou no jardim de casa, observando o mundo se mover. O vento soprava suave, as árvores dançavam com a brisa, e o canto de pássaros se misturava ao silêncio. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Pensou em Josué. Pensou na promessa que fizera e, pela primeira vez desde a perda, sentiu serenidade. Não posso mudar o que aconteceu, mas posso escolher como viver daqui para frente. Cada instante é meu e vou vivê-lo por inteiro. A frase de Marco Aurélio já não era um sussurro distante. Agora estava viva dentro dela, incorporada em cada gesto, em cada respiração tranquila, em cada sorriso que conseguia esboçar, em cada ato de cuidado para com os que ainda estavam ao seu redor. Eva começou a se permitir pequenas alegrias novamente. Um lanche compartilhado com uma amiga, um passeio curto pelo bairro ou apenas contemplar a luz do sol refletindo nas folhas das árvores. Ela não ignorava a dor. Não tentava preenchê-la com distrações.
aprender a conviver com ela, a aceitá-la como parte do instante. E nesse processo, descobriu uma força que nunca imaginara possuir. A força de quem sobrevive ao luto sem se perder, de quem carrega a ausência e transforma em presença. E, à medida que os dias passavam, Eva percebeu algo maior. A aceitação não a deixava fria ou vazia. Ao contrário, permitia que cada momento de vida, por mais simples, por menor que fosse, se tornasse precioso, pleno, eterno em sua lembrança. Ela entendia, finalmente, que Marco Aurélio não falava de resignação. Falava de escolher viver cada instante, mesmo os mais cruéis, como se fossem dádivas, porque, de certo modo, cada instante realmente é. A história de Eva e Josué chegou ao fim, mas a lição que carregam não termina com a partida de uma criança. Ela continua viva em cada instante que escolhemos viver com presença, mesmo diante da dor mais profunda. Marco Aurélio nos lembra: aceite cada instante como se tivesse sido escolhido por você. Não é uma frase fácil de compreender e certamente não é fácil de aplicar quando o mundo parece desabar ao nosso redor, mas o que ela nos oferece é uma escolha. Não a escolha do destino, esse nos escapa, mas a escolha do nosso olhar, da nossa atitude, da forma como atravessamos o instante que nos é dado. Eva não podia mudar o que aconteceu, não podia devolver a vida a Josué, mas ao aceitar cada momento ao lado dele, como se tivesse sido escolhido, encontrou uma força que transcende a dor, uma presença plena, um amor que não se mede em tempo, mas em intensidade, uma coragem que nasce da aceitação e não da negação. Para nós, espectadores, a lição é clara. A vida nos oferece instantes cruéis, inesperados, injustos, mas também nos oferece instantes de beleza, de amor, de conexão. E todos eles são preciosos. Aceitá-los como se tivessem sido escolhidos por nós não é resignação, é sabedoria. É viver de forma inteira, mesmo quando o coração sangra. A dor não precisa nos destruir. Ela pode nos ensinar, nos moldar, nos revelar camadas de força e humanidade que jamais imaginaríamos possuir. E quando olhamos para cada instante assim, mesmo o mais doloroso, descobrimos que podemos viver plenamente, que podemos amar sem medidas, que podemos transformar a perda em presença. Eva nos mostrou isso. Josué nos mostrou isso. E se pudermos carregar essa lição conosco, cada instante da nossa própria vida, seja ele de alegria ou de sofrimento, se tornará uma escolha consciente, uma oportunidade de nos tornarmos maiores, mais humanos, mais vivos. Então pergunte a si mesmo agora, enquanto a história se dissolve na memória: você está vivendo cada instante como se tivesse sido escolhido por você? Ou está lutando contra aquilo que não pode mudar, desperdiçando o presente em revolta e dor? Aceitar não é fácil, mas como Eva descobriu, é o caminho para sobreviver à vida sem se perder. É o caminho para transformar o sofrimento em força, a ausência em presença, a perda em aprendizado. E quando aceitarmos cada instante como se fosse nosso, mesmo os mais difíceis, descobriremos algo que nenhuma dor pode tirar: o poder de viver inteiro, agora, plenamente.